Inscreva-se no canal e acompanhe cada novo desdobramento conosco, porque aqui seguimos de perto os movimentos mais importantes nos mares, nos estreitos e nas zonas onde uma pequena decisão pode mudar toda a operação. Às 4h58, o primeiro navio mercante chegou à extremidade oeste do Estreito de Hormuz. 5 minutos depois, o E-2D Hawkeye captou algo que não deveria estar naquele trajeto. Pequenos contatos saíam da costa iraniana e avançavam não diretamente contra o navio, mas em direção à água por onde ele teria de passar. Para um radar comum, aquilo poderia parecer apenas um grupo de embarcações pequenas. Para o centro de combate de um contratorpedeiro, podia ser o instante em que uma rota marítima deixava de ser uma passagem e passava a ser uma zona minada. Na ponte do navio comercial, a ameaça ainda não era visível. O rumo permanecia estável, a velocidade não havia sido alterada, e a tripulação seguia executando ordens de rotina, como se estivesse apenas atravessando um corredor marítimo estreito e tenso, mas ainda controlado. Só que no 6C do USS Truxtun, no interior do casco, longe das janelas e sem o mar diante dos olhos, a operação já tinha entrado em modo de combate. Na tela havia 3 problemas ao mesmo tempo. Um navio mercante que não podia manobrar bruscamente, pequenas embarcações que talvez fossem botes lançadores de minas, e a costa iraniana, onde uma bateria silenciosa podia ser mais perigosa do que uma posição que já tivesse revelado sua presença. No mapa, o Project Freedom parecia apenas uma travessia pelo estreito. Na prática, era uma cúpula móvel de proteção. Acima, o Hawkeye organizava a visão aérea. Na superfície, contratorpedeiros da classe Arleigh Burke mantinham o sistema Aegis em funcionamento. Mais abaixo, helicópteros MH-60R estavam prontos para investigar qualquer rastro suspeito na água. Mais longe, fora do quadro principal, plataformas de inteligência eletrônica escutavam o ambiente. E no centro de tudo, avançava o navio mercante. Ele era a parte mais lenta de toda a estrutura, e justamente por isso, a mais importante. Às 5h04, o Hawkeye refinou o contato. 2 embarcações não seguiam rumo ao navio, mas cruzavam a linha do caminho que ele faria nos minutos seguintes. Outras permaneciam mais próximas da costa, como uma reserva que ainda não queria aparecer claramente como ameaça. Faltavam menos de 4 minutos para a possível área de lançamento, e menos de 12 minutos para que o mercante chegasse ao mesmo setor. O comandante do contratorpedeiro não podia simplesmente apertar um botão. Se fossem pescadores, um ataque transformaria a operação em uma crise. Se fossem barcos de minagem, esperar demais poderia transformar a água à frente em uma armadilha. Se fosse uma isca, um helicóptero que se aproximasse demais da costa poderia entrar no alcance de mísseis portáteis ou de uma velha ZU-23 escondida perto da linha da praia. A ordem foi curta: verificar. O MH-60R Romeo desceu para uma altitude menor. Para um radar, um barco pequeno é apenas uma mancha no meio das ondas. Para a câmera térmica do helicóptero, ele vira contorno de casco, calor dos motores, presença de pessoas no convés e objetos incomuns na popa. Numa operação desse tipo, o Romeo funciona como uma lente de aumento colocada sobre a água. Ele não precisa ser o primeiro a atirar. Ele precisa ser o primeiro a entender o que está se movendo em direção à rota. Às 5h06, o operador do helicóptero captou a primeira embarcação. 2 motores, velocidade alta, curso irregular. Ela não tentava se aproximar do navio mercante. Ela seguia para o ponto por onde o mercante deveria passar poucos minutos depois. Isso era pior do que um ataque direto. Um barco armado com míssil pode ser visto, classificado e abatido. Uma mina, depois de lançada, desaparece do combate. Ela não faz barulho, não debate, não muda de rota. Apenas espera o casco certo passar sobre ela. Faltavam 2 minutos para o possível lançamento. No 6C, começou a primeira escolha crítica. O Mark 45 podia abrir fogo, mas uma peça de 127 mm contra uma lancha rápida no meio das ondas é como tentar acertar uma mosca no vidro com um martelo. O SM-2 resolveria o problema com grande chance de sucesso, mas gastar um míssil naval contra uma pequena embarcação significava aceitar a lógica econômica do adversário. O Hellfire do helicóptero era mais preciso,
Mas para isso, o Romeu teria de manter a designação laser e permanecer numa área onde a costa poderia despertar sem aviso. Às 5h07, a costa despertou. Na estação de guerra eletrônica, apareceu um pulso curto vindo da região de Bandar Abbas. Não era lançamento. Não era uma guiagem completa. Era apenas um olhar. Mas no estreito, um radar funciona como uma lanterna acesa num quarto escuro. Enquanto está apagado, seu operador se esconde. No momento em que o feixe toca o alvo, todos entendem de onde vem a luz. O oficial de guerra eletrônica marcou frequência, direção e duração. Um único brilho na tela se transformou em uma nova marca no mapa de ameaças. O Romeu continuou acompanhando a lancha, sem disparar, apenas observando. Mais 40 segundos. Então, o Hawkeye enviou um segundo relatório. Do leste, voando baixo sobre a água, surgiram drones. Lentos, baratos. Nada que parecesse capaz de assustar um contratorpedeiro moderno. Mas o objetivo deles não era afundar o navio. Era obrigar o Aegis a olhar para cima exatamente no momento em que a lancha operava embaixo e a bateria costeira aguardava uma janela limpa para disparar. Agora, o Truxtun tinha 3 cronômetros diante de si. Menos de 2 minutos para uma possível colocação de mina. 7 minutos até o navio mercante entrar no setor perigoso e apenas alguns minutos até os drones chegarem perto o suficiente para forçar o navio a gastar mísseis. Um F-18 Super Hornet recebeu a tarefa de interceptar os drones no limite mais afastado. Não era uma cena heróica, um caça a jato contra um aparelho que voava como um cortador de grama com asas. Mas essa era a lógica da defesa. Cada drone derrubado por um avião significava um míssil preservado no lançador do contratorpedeiro para uma ameaça real. Em Hormuz, munição não é apenas um número no relatório, é tempo de sobrevivência do navio. Às 5h09, a primeira lancha reduziu a velocidade. Na câmera térmica, parecia um detalhe pequeno. No 6C, foi o fim da incerteza. Da popa, um objeto escuro caiu na água, sem grande explosão de espuma, sem fumaça. Apenas um ponto pesado se separou do casco e desapareceu sob a superfície. Possível lançamento de mina. A autorização de ataque veio imediatamente. O Hellfire saiu do trilho do helicóptero e seguiu o laser. Não era um projétil lançado para onde o alvo talvez estivesse um segundo depois. Era uma agulha seguindo uma linha. Enquanto o laser permanecesse sobre o casco, o míssil saberia o caminho. A lancha virou de forma brusca, mas naquela distância, a manobra já não salvava. Apenas mudava o ângulo do impacto. Poucos segundos depois, o contato brilhou e parou. A primeira ameaça tinha sido eliminada. Mas aquilo que ela havia lançado já estava debaixo d'água. A segunda lancha acelerou imediatamente e seguiu de volta para a costa. Essa foi a segunda decisão. Destruí-la ali ou deixá-la conduzir a vigilância até o ponto de saída. Se atacassem de imediato, uma embarcação desapareceria. Se acompanhassem, talvez fosse possível localizar uma enseada, um depósito, um pier ou o local onde a próxima tentativa estava sendo preparada. Mas o navio mercante já se aproximava do setor perigoso. A coleta de inteligência não podia comprometer a missão principal. A solução foi intermediária. O Romeu manteria contato, mas não avançaria fundo demais em direção à costa. O Super Hornet controlaria o espaço aéreo. O Truxtun manteria a bateria costeira sob cálculo de tiro. Se a lancha voltasse para o corredor, seria eliminada. Se conduzisse a uma base, outros meios recolheriam essa informação. Às 5h11, o primeiro drone foi abatido por um AIM-9X. O segundo caiu depois de uma curta rajada de canhão. O terceiro desceu ainda mais, quase tocando a água, e por alguns segundos se misturou às interferências das ondas. Um aparelho barato não precisa ser inteligente para virar um problema. Basta aparecer no instante em que um sistema caro está ocupado com outra ameaça. Às 5h12, o radar costeiro voltou a ligar. Desta vez por mais tempo, com mais firmeza. Agora já não parecia uma simples checagem, mas uma preparação. No 6C foi registrada a provável atividade de uma bateria antinavio. E a lógica do ataque ficou mais clara. As lanchas não eram uma ação isolada. Os drones também não. Era uma tentativa de esticar a defesa. Os barcos obrigavam a atenção a descer,
Os drones puxavam a atenção para cima. A bateria esperava que uma brecha surgisse entre essas camadas. Faltavam menos de 5 minutos para o navio mercante entrar no trecho central. O EA-18G Growler entrou em ação. A guerra eletrônica não produz uma explosão bonita na tela. Ela simplesmente suja a imagem do adversário. É como apontar um holofote diretamente para uma câmera de vigilância. A câmera continua inteira, a lente está no lugar, a energia funciona. Mas, em vez da rua, o operador passa a ver uma parede branca. Para a bateria costeira, esse era o pior momento. Ela ainda podia disparar, mas já não tinha certeza de onde mirar. O SM-2 do Truxtun estava pronto. Mesmo assim, não houve lançamento. Às vezes, um míssil dentro da célula é mais valioso do que um míssil no ar. Enquanto a bateria não lançasse seu míssil anti-navio, o navio a mantinha sob ameaça, mas não revelava toda a sua resposta. No estreito, vence não quem se assusta primeiro, mas quem consegue formar a imagem mais limpa antes do outro. Às 5 horas e 14 minutos, o drone restante reapareceu na tela. A distância diminuía rápido. O caça não conseguia assumi-lo com segurança, porque abaixo daquele setor havia um helicóptero em operação, e logo atrás estava o corredor do navio mercante. O ESSM estava pronto, mas o oficial de ação tática escolheu a camada mais próxima. O CIWS girou. O domo branco no convés parece apenas uma peça do navio até começar a trabalhar. É o botão de emergência quando as camadas mais distantes não chegaram a tempo ou não podem ser usadas sem risco. Dentro dele há um canhão de 20 mm que não discute com o alvo. Ele preenche o ar com metal no ponto onde o objeto estará uma fração de segundo depois. O drone entrou no limite próximo e desapareceu numa rajada curta, a pouco mais de 1 km do navio. O céu ficou mais limpo. A água não. A equipe de contramedidas de Minas enviou seu relatório. O objeto no ponto de lançamento ainda não estava confirmado. Era necessário uma verificação. É por isso que uma mina pode ser mais perigosa do que um drone. O drone aparece, o míssil voa, a lancha faz ruído. A mina, depois de lançada, vira falta de informação. Pode ser real, pode ser falsa. Pode estar no fundo, pode estar à deriva. Pode estar aguardando a assinatura magnética de um casco grande. Um navio mercante não pode atravessar a palavra talvez. Para ele, isso já basta para fechar toda a rota. Às 5 horas e 16 minutos, um MH-60S com equipamento de contraminagem seguiu para o ponto. A água abaixo dele parecia vazia, mas água vazia em Hormuz não significa nada. Um Archerfish, ou um neutralizador semelhante, nesse tipo de situação, é um pequeno caçador descartável. Ele se aproxima do objeto, observa com câmera, confirma o formato e destrói a ameaça num lugar onde um ser humano não deveria estar. Faltavam menos de 3 minutos para o navio mercante chegar àquela posição. O comandante do comboio reduziu a velocidade do navio. Não parou, porque parar no estreito também é um risco. Não desviou, porque fora do corredor verificado, ninguém podia garantir água limpa. Ele apenas comprou 90 segundos. Em uma operação marítima, 90 segundos às vezes são a diferença entre uma travessia e uma catástrofe. Às 5 horas e 18 minutos, a segunda lancha entrou em uma pequena enseada junto à costa iraniana. Um drone de observação captou rastros térmicos no pier. Pessoas. Movimento. Outro casco perto da água. Atacar a enseada era tentador, mas a costa permanecia silenciosa de forma calculada demais. Silêncio nesses lugares não significa segurança. Muitas vezes significa emboscada. A prioridade continuou a mesma: corredor, mina, navio mercante. Às 5 horas e 19 minutos, o neutralizador se aproximou do objeto. Na tela do operador, surgiu uma forma regular demais para ser lixo e perigosa demais para justificar mais um minuto de dúvida. A ordem de detonação veio quase imediatamente. Debaixo d'água, não houve fogo cinematográfico. Houve uma força breve, atravessando a massa líquida e levantando um círculo irregular na superfície. No CIC, a ameaça foi marcada como removida. O navio mercante continuou avançando. Ninguém comemorou, porque a bateria costeira ainda estava ali.
Às 5h21, ela tentou ligar novamente. O sinal apareceu, mas logo afundou em interferência. O operador em terra não enxergava um alvo. Enxergava uma imagem quebrada. Ele tinha duas opções: disparar quase às cegas e receber resposta contra a posição, ou desligar o radar e preservar a bateria. Escolheu o silêncio. Às vezes, o melhor resultado em uma guerra naval moderna não é uma explosão. É um míssil que nunca deixa o lançador, a lancha que não volta ao corredor, o radar que apaga, o comandante que entende que sua janela se fechou. Às 5h24, o navio mercante passou pelo ponto de lançamento. 2 minutos depois, saiu do trecho mais perigoso. Atrás dele ficaram o contratorpedeiro, os helicópteros, os caças, a equipe de contramedidas de minas e uma costa que ainda podia tentar de novo. À frente vinha o segundo navio comercial, e isso significava que a operação não tinha terminado. Ela apenas entrava em uma nova volta. Às 5h29, o Hawkeye detectou novos pequenos contatos perto da costa. Não era ataque, não era lançamento, era apenas movimento. Mas, depois de 25 minutos em Hormuz, apenas movimento já não existe. O Romeu voltou para baixa altitude. O Truxtun redistribuiu setores. O Growler continuou escutando o espectro. O Aegis manteve atenção simultânea no ar e na costa. O corredor comercial continuava aberto não porque as ameaças tinham acabado, mas porque cada nova ameaça recebia resposta antes de conseguir virar desastre. Esse era o verdadeiro significado do Project Freedom. Não apenas um drone abatido, não apenas uma lancha parada, não apenas um objeto submerso retirado da rota. O resultado principal foi a resistência do sistema sob pressão. Os drones baratos não esvaziaram o arsenal. A lancha não conseguiu transformar o estreito em um campo minado. A bateria costeira não obteve uma janela limpa de disparo. O navio mercante não parou. E a passagem marítima mais importante da região não foi fechada por um pequeno contato na tela. Hormuz não é perigoso apenas por causa de mísseis. É perigoso por causa das distâncias. Ali, basta uma lancha sair de uma enseada, um radar ligar por meio minuto, um drone voar baixo, uma mina desaparecer sob a água. A partir daí, toda a operação passa a depender de pessoas em uma sala escura, sem janelas, que precisam entender a ameaça antes que ela se transforme em impacto. Às 5h34, as telas voltaram a parecer quase calmas. O primeiro navio já deixava a área crítica. O segundo se preparava para entrar na mesma água. Na costa iraniana, alguém certamente calculava por que a janela não funcionou. No 6C do contratorpedeiro, ninguém relaxava. Todos observavam o próximo pequeno contato, porque no Estreito de Hormuz, uma guerra inteira pode começar exatamente com um ponto desse tamanho na tela. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossas análises e deixe nos comentários a sua opinião sobre essa operação. Em um cenário como Hormuz, cada detalhe importa, e a sua leitura também faz parte dessa discussão.